A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta aqui para mais uma ministração do nosso canal do YouTube, Salvando Vidas para Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e sua família. Temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração, aqui em Lucas 9:23. Mas antes, se você não se inscreveu no canal, ajude-nos a divulgar as mensagens. Se você quer se inscrever, amém. Mas pelo menos a divulgar as mensagens. Se inscrever também é bom. Mas dê o joinha, que cada joinha que você dá ajuda o YouTube a divulgar as mensagens, amém? Eu hoje estarei contando o meu testemunho de conversão. Eu nunca contei aqui, eu senti de Deus contar. Aqui em Lucas 9:23, que diz assim, ó. Bíblia Sagrada. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se e prejudicando a si mesmo. Amém? Vamos ler mais uma vez. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essas vidas. Abençoa cada vida que vai assistir esse vídeo, que ela seja edificada, que meu testemunho possam levantar muitas pessoas, possa mudar o cativeiro de muitas pessoas, possa ser incentivação para a vida de muitas pessoas na parte da libertação. Deus, entra com essas mensagens onde eu não posso entrar, em outros países, em outros continentes, aqui também no Brasil. Leva essa mensagem para todos os cantos do mundo, Senhor. Que as vidas possam ser edificadas, levantadas, salvadas, e que a salvação entre nas casas através desse testemunho, através dessa mensagem. Deus, Tu és poderoso e fiel para salvar e libertar e transformar vidas. Deus, só a palavra de Deus ela liberta. A palavra de Deus fala que andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as almas, a palavra de Deus as obras do Espírito é poderosa para a demolição de fortalezas. Quer dizer, a palavra de Deus ela é poderosa para demolição de fortaleza. Ela derriba todos os conselhos do diabo. Deus derriba todas as obras malignas, todas as setas do diabo. Em nome de Jesus, Senhor. Vai fazendo a obra em nome de Jesus. Aqui fala assim: e dizia-lhes a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Estava orando aqui, né? E Deus falava para mim contar algumas coisas, né, da minha vida. Eu era do catolicismo, né? Só tinha o nome de catolicismo, porque eu não ia nem na igreja católica, né? O negócio meu era ir para a igreja católica para chupar gelinho e para falar bobagem. Eu entrava na igreja católica, mas ficava 5 minutos lá dentro e saía lá para fora, bater papo com as mulheradas, com os meus colegas, né? E eu era idólatra. Eu era um idólatra. Eu sou piauiense. Eu sou idólatra, porque os piauienses são o povo mais idólatra do Brasil. Se chama piauienses. Idólatras, meus irmãos. Lá, o ídolo prevalece, viu? Falou de Maria lá, é melhor dar um tapa na cara de uma pessoa do que falar de Maria. Não pode se tratar de Maria. Falou de um santo lá, meu irmão. Você pode até falar de Jesus, do Pai, do Filho, mas se falar do santo, o bicho pega pra você. Se fosse você, não ia pro Nordeste e não falava de idolatria, não. Porque lá a idolatria prevalece. Lá é a África do Brasil. Então eu vim de lá. Meus pais são católicos ainda hoje. E eu era lá, irmãos.
O negócio meu, com 16 anos de idade, eu comecei a beber cachaça, cerveja. Se o capeta aparecesse na minha frente em forma de álcool, eu bebia. Bebia todo tipo de álcool, todo tipo, 51, todo tipo, cerveja, todo tipo. E eu era idólatra, era mulherada, sabe? Era jogo. O dinheirinho que eu pegava era só para jogo, para cachaça. E na farra. É o vandalismo chamado, né? E eu era terrível, meu irmão. Eu era terrível. Juntava meus colegas, eu era terrível. Bagunceiro, né? Eu, eu era um idólatra. Gostava de jogo, gostava de falar bobagem. Meu Deus, minha boca era um sepulcro aberto. A minha garganta era um sepulcro aberto, meu irmão, né? E Deus me tirou de lá e trouxe para São Paulo. E aqui Deus começou a fazer uma obra. Mas o interessante é que mesmo no meu católico eu gostava de ler a Bíblia. Eu gostava de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu tinha uma biblinha dos Gideões lá em casa. Por isso que eu digo, se você invista em missão, porque as pessoas se libertam lendo a Bíblia. E eu me libertei da idolatria, irmão, só lendo a Bíblia. Eu deixei de ser idólatra só lendo a Bíblia, né? Dos ídolos, né? Porque eu comecei a ler. E um dia eu comecei a ler o Salmo 115 e fala de idolatria. Aí eu falei assim mesmo, falei para minha mãe, olha, a Bíblia diz aqui que não pode ser idólatra, não pode se prostrar diante de um ídolo, que os ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. E eu comecei, falei para minha mãe falou, não, isso é normal, porque no ano passado, mas agora pode dobrar diante de um ídolo, beijar eles, adorar. Eu falei, será que a Bíblia muda? Será que a Bíblia muda mesmo? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que o eterno Criador dos céus e da terra agora mudou, trocou a imagem de Deus por uma imagem de Gerson? Não, não acredito não. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, ó. E eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E eu cheguei aqui em São Paulo, passei 2 anos, não entrei de uma igreja. Nunca entrei em igreja aqui, assim, quando eu cheguei. E Deus começou a tratar comigo, né? Começou a tratar comigo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim para casa de uma mulher que ela era evangélica e eu não queria nada, né? A igreja não queria nada, ela ia levar eu na igreja evangélica, mas eu não queria nada. Meu negócio era balada, forró, rala-coxa, bebida, mulher, era só isso, só palavrão. Eu não queria nada e eu passei 2 anos só na putaria, só na zoeira. Meu negócio era só zoeira, cachaça e era só coisa terrível do diabo, que o diabo gosta, sabe? E quando eu juntava mais meus amigos, meu irmão, nós aprontávamos 7 e pintava 8. Era só zoeira. Não tinha outra coisa. Final de semana que eu não saía pra balada, dava uma dor de cabeça terrível. Eu já trabalhava a semana toda pra gastar o dinheiro no sábado. O diabo escraviza, meu irmão. Abaracédia, né? O diabo escraviza a pessoa. O diabo tem escravizado muitas pessoas nas drogas, no álcool, na pinga, na lança perfume, essas coisas, no dinheiro. O diabo escraviza a pessoa por dinheiro também. O ídolo se abrange, né? A idolatria se abre. Tudo que você coloca Deus, troca Deus, você se coloca, se torna um idólatra, né? E eu fiquei em cima do muro. Comecei a ir numa igreja aí Deus começou a tratar comigo. Deus falando que tinha obra na minha vida. E Deus começou. E eu no meio ainda, passei 4 anos ainda nessa peleja, né? Cachaça, forró, e pagando entradas caras em festas, fazendo tudo o que o diabo gostava. E era assim, né? Eu comecei a ir na igreja, mas não queria nada. Eu não tinha força para largar a cachaça.
a zoeira, os bailes. Mas quando eu comecei a ir nas igrejas pentecostais, que tem mais fogo, né? Deus começou a usar pessoas para falar comigo, e revelações, né? Deus começou a tratar, e eu comecei a enjoar, parar de baladas, parar de falar palavrões, parar de forró, de bares, de tantas coisas, né? Até que Deus preparou minha esposa e nós casou. Deus tratou com vaso, nem diz, né? Deus tratou com vaso, mas também eu dei muito lugar para Deus trabalhar na minha vida, porque eu, mesmo no tempo de católico, eu gostava de orar bastante. Eu gostava de orar e falar com Deus, né? E eu chorava nos pés de Cristo, mesmo católico, e Deus ouvia minha oração, né? Mas eu, como eu disse, eu deixei de ser idólatra quando eu era católico ainda, porque a palavra de Deus me libertou dessa idolatria, né? A pagã. E, e Deus começou a tratar comigo, né? Deus, ele limpou as entranhas, a podridão. Deus, ele me batizou com o Espírito Santo. Ele começou a me usar em revelações antes de ser batizado no Espírito, de ser batizado nas águas. Porque quando eu estava muito foco de ser batizado com o Espírito Santo, e quando a palavra de Deus entrou realmente, por isso que eu li aqui a palavra, por isso que eu li aqui, né, a mensagem aqui. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, toma cada dia a sua cruz e siga. O diabo, ele faz tudo para a gente não aceitar Jesus como seu salvador e tomar a sua cruz. Porque você só começa a ser perseguido a partir do momento que você toma a sua cruz. E eu não queria tomar a minha cruz. Eu só comecei a ser perseguido quando eu tomei realmente a minha cruz e segui Cristo. É necessário nós tomar a nossa cruz. Ficar dentro da igreja não é necessário. O cachorro entra, se o cachorro vê a porta aberta, ele entra. Tem muitas pessoas lá que nem, sabe, senta a bunda na igreja, fica lá, sabe, ouvindo a palavra. Parece a igreja católica. Os cultos hoje, a maioria parece a igreja católica. Não estou falando da igreja católica, né? Talvez na igreja católica os cultos estão mais avivados que na igreja evangélica. Os cultos estão muito frios. As pessoas sentam a bunda na igreja e ficam lá, sabe? É igual a Gia, rapaz. A igreja do Brasil tá igual a Gia, sabe? Fria lá, ó, no quietinho dela, ninguém mexe. Os cultos frios, cultos mornos. E as pessoas são acomodadas lá. O comodismo tomou conta da igreja brasileira. Eu nunca fui incomodado. Quando a palavra de Deus entrou no meu coração, comecei a esquentar, meu irmão. Comecei a orar 4 horas por dia. 4 horas por dia, comecei a orar. Meu, tinha dia que eu lia eu cheguei a ler 20 capítulos por dia de Mateus. Em uma semana eu cheguei a ler o evangelho quase todo. Os 4 evangelhos. Era uma sede terrível de Deus, assim, no meu coração. Uma sede que ainda eu católico eu já tinha sede por Deus, por a Bíblia, né? Eu, apesar de eu não obedecer, mas já tinha sede um pouco. E depois que a palavra entrou no meu coração, depois que o irmão falou assim, irmão, Nelson, você tem que aceitar Jesus com a sua boca. E eu falei, como é que aceitar Jesus com a minha boca? Jesus já morou no meu coração. Jesus já nasce no coração desde pequeno. Ele falou assim, não, Mateus 10, versos 9 diz que nós temos que aceitar, confessar. E eu já tinha lido e não tinha entendido. E eu li lá, no mesmo dia que ele falou assim, eu levei o pastor em casa e aceitei Jesus na minha casa. Fui obrigado a confessar. Aí diz aqui, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, nós não podemos se envergonhar do Evangelho. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Vamos lá? Em Romanos 1, versos 18.
Romanos 1. Glória a Deus. Ó, 1,16, Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e não do e também do grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos se envergonhar desse evangelho, nós podemos se envergonhar do Senhor Jesus que nos libertou, eu mesmo, libertou da cachaça, me libertou da promiscuidade, da fornicação, dos palavreados. Hoje eu odeio palavreado. A fornicação eu odeio com todas as minhas forças. O divórcio eu odeio com todas as minhas forças. E a idolatria eu odeio. Pessoas que ficam idolatrando ídolos na igreja, idolatrando os cantores gospels, idolatrando pastores, puxando o saco. Tem pessoas que não vai para casa se não der um cheiro no cangote do pastor. Idólatras. Idólatras. Deus me libertou. Até da placa da igreja, que eu amava a placa da igreja também. Nossa, só tinha salvação na placa. Só tinha salvação na placa da igreja. E até disso Deus me libertou. Hoje a minha mente está aberta no evangelho. A minha mente, eu quero que minha mente ainda seja igual a de Paulo, aberta para o mundo, aberta para a divulgação do evangelho de Cristo. Pois não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Porque não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Porque é salvação. Porque é poder de Deus. Porque não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Porque é poder de Deus para a salvação, primeiramente do judeu e depois do grego. Quer dizer, o evangelho do Senhor é um evangelho poderoso, um evangelho genuíno, um evangelho cheio de poder, que transforma, que liberta, que salva, que cura. Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha. E o evangelho não é poder aquisitivo, não. Porque eu moro de aluguel e trabalho, viu? E esse canal aqui não é para ganhar dinheiro, não. É para divulgar o evangelho. Tem pessoas que estão vindo no canal para ver se dá dinheirinho, né? Nada contra. Mas é para divulgar o evangelho. As almas estão precisando do verdadeiro evangelho de Cristo. Um evangelho que salva, que transforma, que regenera, que santifica, que leva para o céu. O que adianta? Aqui, ó. Porque o que aproveita o homem? A granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro. Não adianta você chegar na igreja para transformar a sua vida, o poder aquisitivo. Ah, eu vou chegar na igreja por interesse pessoal. Tem muitas pessoas que estão chegando para a igreja por interesse pessoal. Interesse de casar, de ter uma família, de ter uma casa, de ter um filho, porque é estéril. Mas as pessoas não estão chegando mais para a igreja com o coração de transformar, de sede pela palavra. Eu sempre tive sede pela palavra. Eu sempre tive sede, desde católico. Você tem que ter sede por a palavra de Deus. Sede. Você tem que ter sede. Você não pode ser que nem Ana, não. Ana queria dar o filho. Tinha sede por o filho, mas não tinha sede por o esposo. Deus quer que nós tenha sede por o noivo. Nós temos que ter sede por o evangelho. Buscar as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas na minha e na tua vida. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? As demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro o evangelho. Você tem que colocar prioridade no evangelho. Sede por Deus. Tinha dia que eu li a Bíblia. Eu li o Novo Testamento quase um mês. Ei, nós temos que ter sede por Deus. Sede de gratidão por ter me trouxedo. Eu tenho gratidão por Deus. Eu tenho gratidão por Deus porque eu tenho gratidão a Deus por Ele ter me transformado da vida que eu era, uma vida promíscua, uma vida de mentira, uma vida de idolatria, uma vida cheia da palavreado feio. Uma vez eu estava na empresa lá e tinha um crente que ele era cheio do Espírito Santo. Ele frequentava monte, a vigília.
E eu fui caçoar da cara dele, eu era católico na época, do mundanismo, né? E eu caçoei da cara dele, chamei ele de irmãozinho. Falei, ei, irmãozinho, ô varão, ô varãozinho, ô varão, ô irmão, ô varãozinho, ô irmão. E eu caçoando da cara dele, né? Chamei ele de varãozinho, de irmãozinho, né? Rapaz, aquele cliente botou uma cara feia pra mim, aquela cara de amor, como ele olhou pra mim como se dizendo, nossa, tadinho de você, tadinho de você. Ele olhou assim pra mim com a cara assim, sabe? E ele baixou a cabeça depois. E eu baixei a cabeça também e fui embora pra casa. Aquele bateu uma dor no meu coração por ter caçoado daquele irmão. Eu caçoei dele assim, chamei ele de varãozinho, de irmãozinho. E, e ele olhou pra mim com a cara de misericórdia. E eu saí, irmão. Saí envergonhado naquele dia da empresa. E eu cheguei em casa. Eu acho que eu comecei a ser transformado naquele dia. Irmão, aí daquele que tocar, um homem de oração. Ele era de oração, irmão. Depois ele acabou se desviando, mas ele era de oração, né? E eu olhei pra ele calçoando dele. E ele olhou pra mim com aquela cara de, sabe? Você, coitado é você, né? E Deus tratou comigo. E Deus está tratando ainda. Deus nem me levantou ainda. Estou esperando o chamado de Deus. Estou esperando a promessa de Deus se cumprir ainda. Porque a minha promessa é grande. Deus falou para mim que vai me levar nos 4 cantos do Brasil para pregar a palavra. Deus falou para mim na madrugada, em revelação. Eu tive o prazer de falar com Deus 2 vezes já em revelações profundas. O próprio Senhor Jesus desceu do céu e falou comigo. Eu não vi ele, mas ele falou comigo viva voz, numa visão. Eu era escolhido e que eu ia pregar nos 4 cantos do Brasil e também ia levar em outros países para me trazer a mensagem de Cristo. Estou esperando a promessa e creio que aquele que começou a obra há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor Jesus. Eu estou esperando. Se você for edificado com esse testemunho, saiba que Deus, ele transforma. Deus, ele liberta do cachaça, do mundanismo, da promiscuidade, do adultério. Ele transforma das drogas, ele transforma do homossexualismo, das lésbicas, do, de gays, ele transforma tudo. Todo mundo, a palavra de Deus fala que a graça de Deus a manifestar, trazendo salvação a todos. Todos que se chegaram a Deus com o coração aberto. A palavra de Deus fala que todos que se chegaram para Deus eram curados. Amém? Todos, todos. Que Deus abençoe você e que o amor do Senhor Jesus Cristo e a paz esteja com todos. Amém? Senhor, abençoe essas vidas para a glória do Senhor Jesus. Derrama graça, derrama poder na vida dela. Labaraçai. Xandorre, manchorre, menere, mandaraue. Ala plovias, nabe, levar, sobre levar.